Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é período composto por coordenação. Convido você a acompanhar os objetivos dessa aula. Eles são ler e compreender tirinha, identificar o efeito de humor e ironia, reconhecer o agrupamento de orações em períodos e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de conjunções. E falando sobre tirinha, não tem como citar a questão humorística desse gênero textual. Ela sempre traz uma questão bem-humorada, uma brincadeira com situações do dia a dia. E pensando nisso, você é uma pessoa engraçada, bem-humorada, você se diverte com situações, com a leitura ou situações diversas? Você gosta de textos que trazem essa questão do humor, da ironia? Você consegue identificar quais são os elementos que compõem, que o cartunista, o desenhista utilizou para fazer esse texto ser engraçado? Você consegue identificar o que ele usou? Nós temos aqui algumas respostas, algumas estratégias que são usadas pelos desenhistas, pelos cartunistas. Eles podem usar o duplo sentido, a ambiguidade, a questão de extrapolar o sentido. Então, uma palavra, muitas vezes, ela tem algumas ideias aí que trazem significados diferentes. E elas podem fazer parte de um conteúdo de uma tira. Ainda, a ironia, que é aquela questão de se falar o contrário do que se pensa. Também é um bom recurso para uma tira e torna ela, muitas vezes, engraçada. E a questão do humor geral, trabalhar com situações que sempre nos fazem rir, mesmo que sejam já conhecidas de muito tempo. Uma piada sempre repetida, refeita com outro personagem, em outro local, daquele original. Também é muito válido, torna a tira ou outro texto engraçado. Temos aqui uma tira, já vai prestando atenção nos personagens, nas palavras, na questão do humor ou da ironia presente nela. Vejamos. Muito bonito. Agora, como vou manter os mosquitos lá fora? Voltem já e comprem uma porta de tela. Conseguiu perceber? Temos dois quadros, alguns personagens, mas apenas uma personagem fala. Conseguimos ver a ação dos outros, né? Eles arrombaram a porta do castelo, provavelmente, pela vestimenta aqui da personagem que fala. Ela parece ser uma personagem da realeza, alguém que manda, tem ali um possível serviçal ao seu lado, e ela dá uma ordem para que eles voltem e comprem uma tela, porque assim os mosquitos irão entrar para dentro da residência ou do palácio, né? Pensando juntos, o que desencadeia o humor nessa tira? O que temos aqui de palavras ou de expressões dos personagens que provocam o humor? Nós temos o muito bonito, é um recurso irônico. Ela não achou nada bonito ter a sua porta arrancada, tirada do lugar. Então, só essas duas palavras já geram uma ironia. Ela achou ruim, errado ter a sua porta arrancada. Ainda ela faz uma pergunta retórica, né? Agora, como vou manter os mosquitos lá fora? E encerra com uma ordem para que eles retornem e comprem uma porta de tela. Algo que não é muito seguro para um castelo na questão de um invasor, um possível inimigo, mas aqui o inimigo em questão são os mosquitos. Não é pessoas de outro reino, não são vilões, e sim os mosquitos. Então apenas uma porta de tela dá conta. Não precisava uma porta tão grossa, tão segura quanto a que tinha antes. Atividade número 1. Voltem já e comprem uma porta de tela. Nesse período, a oração introduzida pela conjunção coordenativa estabelece uma relação de. Então, a conjunção e tem a ideia de alternância, adição, explicação ou oposição. Responda.
Voltamos. A conjunção e, nessa frase, nesse enunciado, indica que ideia? Qual é a resposta? A resposta certa é letra B, a adição. Isso mesmo, ela está acrescentando uma informação, essa conjunção. Essa é a sua função, adicionar algo, uma informação a mais. Pensando juntos. Voltem já. Comprem uma porta de tela. Foi possível transformar o período composto em 2 períodos simples. Letra A, não, pois são orações dependentes, uma exercendo função sintática em relação à outra. Letra B, sim, pois são orações independentes, ou seja, uma não exerce função sintática em relação à outra. Por que é possível ou não é possível separar? Você já viu, né? Está aqui, é visível. Sim, é possível fazer a separação dessas duas orações. Temos o verbo voltar e o verbo comprar, formando 2 orações. Na frase original, elas estavam em um único período. Aqui estão isoladas. Por que isso é possível? Porque elas são orações independentes, elas não exercem função sintática, não dividem elementos. Como isso? Você pode pensar, elas falam da mesma coisa, é uma sequência que a personagem está falando. Sim, é uma sequência que ela está solicitando ali aos súditos. Mas o sentido aqui, mesmo sendo dependente, não impede das orações terem seus elementos, suas palavras independentes. Então, a primeira oração, ela tem o sujeito, mesmo que seja um sujeito oculto, seja o vocês voltem, ou eles voltem já, temos o verbo e temos um complemento aqui, um adjunto adverbial completando. Ainda a segunda oração, ela também é independente. Ela tem o seu sujeito da mesma forma, oculto, mas tem. Vocês comprem, eles comprem. Temos o verbo, quem compra, compra algo, uma porta de tela, o objeto, o complemento do verbo. Então, sintaticamente, cada frase tem o seu sujeito, o seu verbo e os seus complementos. Então, elas podem sim ser separadas, divididas em 2 períodos. Período composto por coordenação. É o que nós tínhamos lá na frase original, quando tínhamos a conjunção e. É um período composto por coordenação. Por quê? Porque ele é constituído de orações coordenadas, que são orações que, embora mantenham entre si relações de sentido, falem do mesmo assunto, são sintaticamente independentes, ou seja, uma não exerce função sintática em relação à outra. Uma não tem papel de sujeito, não tem papel de objeto, não tem papel de predicado, nem de advérbio em relação à outra. Elas podem ser separadas. Falando sobre as orações coordenadas, elas podem ser divididas em assindéticas ou sindéticas. Quando nós temos as assindéticas? Quando ela vem sem conjunção coordenativa. Voltem já, vírgula, comprem uma porta de tela. Nós não temos um elemento de conexão entre as duas orações. Temos apenas uma vírgula nesse período. Então, ambas são assindéticas, sem conjunção. Agora, oração coordenada sindética. Ela vem com conjunção. Voltem já e comprem uma porta de tela. O e, que estabelece uma adição, essa conjunção faz da oração em que está presente ser uma coordenada sindética. Sindeto, do grego, vem de ligação, que é a função dessa conjunção. Texto 2. Temos uma nova tira, acompanhe. Queria ver o doutor. Pois não. Sente-se e espere um pouco. Prefiro não sentar. Prefiro não me sentar. Veja só, aqui o humor está presente tanto no verbal com a combinação do não verbal, com a imagem. Há um motivo dele não querer sentar. A flecha ali onde ele sentaria, né? No seu corpo. Sobre isso, temos atividade 2 sobre uma frase. Sente-se e espere um pouco. Esse é um período simples ou composto? B. Se composto, separe e classifique as orações. Responda.
Respondeu. O período, ele é simples ou é composto? Ele tem uma ou mais de uma oração? E se ele tem mais de uma, você conseguiu isolar cada oração e classificá-la? Vejamos. O período é composto por coordenação. Nós temos aqui, sente-se, uma oração, e espere um pouco, o espere, outra oração. 2 verbos. A primeira oração, sente-se, oração coordenada assindética, porque não temos conjunção. Segunda oração, e espere um pouco, oração coordenada sindética. Veja só, nós temos a conjunção e fazendo a ligação entre as duas orações. Então, essa segunda é sindética, pela conjunção que está presente. Temos outros exemplos aqui de orações coordenadas, tanto assindéticas como sindéticas. Em verde, você consegue ver as assindéticas compondo o período com algumas sindéticas, algumas que apresentam as conjunções. Repare que as conjunções estão sublinhadas. A vendedora nos viu e veio nos atender. 2 orações, 2 verbos, o período é composto, viu e veio. Então, um período composto por 2 orações. A segunda oração apresenta a conjunção e. Então, é uma oração aditiva, sindética aditiva. Segundo período, estou com muito sono, mas preciso levantar. Também um período composto por coordenação, onde nós temos uma oração coordenada sindética. O mas estabelece uma oposição de ideias. Parem com esse assunto ou eu vou embora. Temos uma oração aqui coordenada sindética alternativa. O ou faz dela ser uma alternativa. Outro período, estão me esperando, portanto preciso ser rápida. A coordenada sindética estabelece uma ideia de conclusão, pela conjunção portanto. E o próximo período, fiquem aqui, que eu já volto, o que estabelece uma ideia de explicação. São as ideias possíveis que podemos encontrar em orações coordenadas sindéticas, sempre com conjunções. Temos aqui algumas conjunções além que você pode encontrar nesses períodos. Adjetivas, o e, o nem, tem valor de e não, o não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mais ainda. As adversativas, quais são as conjunções? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. As alternativas, ou, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja, talvez, talvez. As conclusivas, logo, pois, depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso e assim. As explicativas, que, porque, pois, antes do verbo e o porquanto. Então, dependendo da conjunção que você encontra na sua oração coordenada, você vai classificá-la. Se é um e, é aditiva. Se é um portanto, conclusiva. Se é um ou, alternativa, como vimos aqui. Texto 3. Garçom, minha salada está se mexendo. É mesmo? Isso pode ser 2 coisas. Ou são larvas, ou terremoto. Graças a Deus. E vemos aí a linguagem não verbal, tudo se espalhando no último quadrinho. Atividade 3. Na tira, o garçom diz à cliente que só pode haver 2 motivos pelos quais sua salada está se mexendo. Letra A. Que orações sinalizam essas 2 possibilidades? B. Que conjunção introduz essas orações coordenadas e que relação de sentido ela expressa? Responda.
Voltamos, vamos para a correção. Letra A. As orações que sinalizam as duas possibilidades são ou são larvas e ou é terremoto. Letra B. A conjunção ou, que expressa sentido de alternância. Isso mesmo. Então, temos orações coordenadas alternativas. Chegamos ao fim na aula de hoje. Estudamos o gênero jornalístico tirinha, os conceitos de período simples e período composto por coordenação, que são formados por orações coordenadas assindéticas e ou sindéticas. Agora sim, no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!